Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Correia. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente tem uma convidada muito especial que eu trouxe para lidar com um tema extremamente importante para hoje. Eu sou o Thiago Correia, especialista em resolução de conflitos pela Universidade da Califórnia de Berkeley e também senior líder da equipe de liderança do Tony Robbins. Hoje eu tenho a oportunidade de trazer a Raquel, a doutora Raquel Avelar, ela que é PhD em saúde pública pelo Erasmus Medical Center, é uma brasileira, já tem experiência no sistema de saúde pública brasileiro e atualmente ela trabalha como pesquisadora dentro do Departamento de Medicina e Epidemiologia da Universidade da Dinamarca. Então, é uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre o Covid-19. O que nós trazemos aqui hoje é como é realmente um serviço para que as pessoas possam saber como lidar com o Covid-19 de acordo com informações científicas, com recomendações da OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Então, eu agradeço muito a disponibilidade da doutora Raquel, estou muito feliz em recebê-la. Raquel, se puder falar o que te levou a receber esse convite para a nossa entrevista. Oi, Thiago, boa noite. Primeiramente, boa noite aqui na Dinamarca, né, para mim. E boa tarde para você no Brasil, outras pessoas em qualquer lugar do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que me levou a aceitar esse convite, e já te agradeço muito por essa oportunidade, é porque eu sou especialista em saúde pública, né? Tenho mestrado e doutorado, como você disse, em saúde pública pelo Erasmus Medical Center na Holanda. E saúde pública global é exatamente o que está acontecendo agora com a pandemia do coronavírus, né? É um problema de saúde pública global. O mundo inteiro está parado por causa do coronavírus, dessa pandemia. Não é a primeira pandemia que a gente tem na história, já tivemos inúmeras outras e nem será a última. Então, eu acredito que esta é uma oportunidade ótima que a gente tem para discutir um tema tão importante do ponto de vista da saúde pública, né? E, principalmente, trazer conhecimento científico, conhecimento de alta qualidade para as pessoas que andamos precisados. E nesse sentido, eu tive o cuidado, né, de preparar aí nestes últimos dias as principais atualizações científicas, os estudos mais recentes que têm sido publicados nos jornais de maior prestígio mundial na área médica e de saúde pública, e para trazer informações científicas atualizadas para vocês. Muito bacana. A gente tem alguns estudos direto do Imperial College of London, né, que tem uma parceria com a OMS, tem estudos também do New England Journal of Medicine, que são grandes referências dentro da área de epidemiologia. Então, a gente fica muito feliz de poder dar esse valor à população. Antes de começar aqui realmente, se você quiser falar de um conceito básico de epidemiologia, para que a gente possa realmente compreender, né? Eu acho que o grande valor aqui é pegar toda a experiência da Raquel, que ela sabe dessa área, e tornar de uma maneira bastante resumida e que a gente possa digerir aqui, nós como população normal, não especialistas da área, né? Para falar um pouquinho de epidemiologia, risco de fatalidade também, né? E risco, né? Por favor. Isso. Então, o que é epidemiologia? Epidemiologia, que é exatamente o que eu trabalho como pesquisadora todos os dias, é o estudo da ocorrência das doenças, tá? E aí a gente pode estudar a ocorrência de doenças, ou a ocorrência de outros eventos, ou a gente estuda também os fatores de risco para uma doença, e é basicamente isso. E neste momento, pesquisadores do mundo inteiro estão estudando a ocorrência do coronavírus. Com qual objetivo? Para a gente entender o mecanismo de funcionamento, por que essa doença está ocorrendo, quais as consequências negativas dessa doença. A gente tem um entendimento melhor e aí, a partir daí, as pessoas que tomam decisões de saúde podem tomar decisões de saúde
baseadas na ciência, que aí elas possivelmente serão mais assertivas. Muito Agora, bacana. sim. Bacana. E um outro conceito que a gente vê na mídia todos os dias, mas é um conceito da epidemiologia, é o risco de fatalidade. Ele é também conhecido como taxa de mortalidade, ou talvez você já tenha ouvido falar em Taxa de risco. fatalidade, que a gente vê muito também, né? Taxa de mortalidade, taxa de fatalidade, que se fala muito, né? Isso, exatamente. Taxa de mortalidade ou taxa de fatalidade, o que que indica isso? É a probabilidade de uma pessoa morrer, dado o número de pessoas infectadas ali. Então, é uma proporção, tá? Vamos supor que a taxa de fatalidade hoje, pelo coronavírus na Itália, é 12%. Ou seja, 12 pessoas, a probabilidade a cada 100, 12 pessoas morrem. Um outro conceito importante que a gente vê aí na mídia também, com frequência, período de incubação. Período de incubação, assim, muito importante, né? Sabe o que é? É o tempo no qual com uma pessoa, né? Já ia falar não pode falar com uma pessoa, outra pessoa que não eu, que espero que menos pessoas a gente tenha contaminada, uma pessoa contrai o vírus até que comece a apresentar os sintomas, né? Sejam eles leves ou moderados. Isso, exatamente. É o tempo médio que leva desde o início da infecção, de que a gente adquire o vírus, até o aparecimento dos primeiros sintomas. Okay. Eu acho que esses são os principais conceitos. Talvez a gente, no decorrer da nossa conversa, fale um pouquinho também sobre o número reprodutivo básico, tá? Mas aí eu explico no decorrer da conversa. Chegando lá, posso fazer alguma pergunta? Posso fazer pergunta, Raquel? Se eu falar, olha, esse termo aqui, você explica um pouquinho mais para a gente, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá falar. Primeiramente, é importante a gente tentar o cenário realista do que está acontecendo hoje. A gente está fazendo essa gravação quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Então, se você está vendo essa gravação daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, a gente está trabalhando com os dados de hoje, quinta-feira, 2 de abril, tá bom? O cenário atual da pandemia é considerado grave. A Raquel vai dar alguns números específicos aqui, mas é bem interessante que a gente considere que esses são números reais e se estimamos que as estatísticas sejam ainda piores, né? Então, vamos deixar a Raquel dar os números mais exatos aí que a gente tem até hoje. Isso, Thiago. Infelizmente, os números são desanimadores, né? Hoje, nós já temos mais de 1 milhão de pessoas infectadas mundialmente pelo coronavírus, pessoas que testaram positivo por diagnóstico laboratorial, e tem mais de 50 mil mortes. Então, são números assustadores e, na verdade, o mundo inteiro está parado, assim, em torno de 3 bilhões de pessoas está atualmente em quarentena. Somente na China, 1,3 bilhões de pessoas em quarentena. Né? Esse é Então, o caso da Índia, né? A China está começando a fazer uma abertura agora, né? E a Índia que está completamente parada, né? Bacana. Isso, desculpa, eu troquei. Índia. Claro que eu acho. E aí, como eu estava explicando, como você mencionou, que as estatísticas, na verdade, elas são bem piores. Por quê? Porque a gente sabe que em torno de 90% das pessoas infectadas, elas não são testadas. Tá? E aí eu estou falando de um estudo publicado recentemente na revista Science, que indicou isso. 90%, quase todas as pessoas que têm o coronavírus, elas não são testadas. Por quê? Porque quem tem sintoma leve ou moderado não procura a unidade de saúde ou hospital. Então, uma grande parte não é testada. Então, esses números, na verdade, são muito piores. Tá? Essas estatísticas são muito piores.
É muito interessante você estar falando isso, Raquel, porque você vê como o secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro estava mencionando como a gente tem dados de que cerca de a cada caso notificado, existem talvez até 12 ou mais casos subnotificados, isso no Rio de Janeiro, né? E possivelmente muito mais do que 12. Então, você vê essa pesquisa dentro da Science Magazine, você vê o secretário de saúde do estado também mencionando isso, realmente as subnotificações, né, e os casos, no caso a gente fala aqui assintomáticos, a doutora Raquel falou que, na verdade, deve falar assintomáticos ou pessoas com sintomas leves, correto? Na verdade, Tiago, a OMS alerta para o termo assintomático pelo seguinte motivo. Quando a gente fala que um paciente é assintomático, na verdade, a gente ainda não sabe, porque os sintomas, caso esse paciente tenha tido contato com uma pessoa que tem o vírus, os sintomas, eles vão aparecer ali dentro de alguns dias. Então, a OMS, ela chama atenção para o termo correto, seria pré-sintomático. Pré-sintomático. Por quê? Porque a gente ainda não sabe. Os sintomas podem aparecer dali a alguns dias, tá? E grande parte das pessoas, elas têm, infectadas pelo coronavírus, elas têm sintomas leves ou moderados. E hoje, com dados epidemiológicos atuais, a gente já sabe que em torno de 80% das novas infecções estão justamente ali nessas pessoas com sintoma leve ou moderado ou pré-sintomática. Por quê? Porque essas pessoas têm, por exemplo, às vezes ela tem uma dor de cabeça leve ou uma dor nas costas, e acha que não tem nada e continua transmitindo o vírus, tá? Então, ela continua transmitindo, sendo um vetor ali para outras pessoas. Né? Isso. Hoje também existem estudos, inclusive um estudo publicado essa semana no JAMA, que também é um dos jornais de prestígio na área médica, que mostram que mesmo com uma carga viral muito baixa, ou seja, aquela pessoa que está pré-sintomática, ela tem o vírus, mas ela ainda não manifestou nenhum sintoma, essa pessoa, ela está contagiando outras. Então, mesmo uma carga viral bem baixa é capaz de estar contagiando outras pessoas. Tá. Bom, obrigado pelo esclarecimento. Raquel, a gente sabe que essa não é a primeira pandemia da história e muito provavelmente não será a última na humanidade. Né? Vamos comentar um pouquinho sobre as principais epidemias da história que tivemos, né? Para quem não sabe, eu também minha primeira formação foi como historiador, então eu vou poder falar um pouquinho aqui também, é uma área que eu domino, né? História. E a gente sabe muito, é muito famoso, veio muito recorrente falar, né, tanto da peste negra, como ficou famosa a gripe espanhola, que tem o nome da primeira epidemia causada pelo vírus H1N1, né? E também a segunda pandemia, que já foi a gripe suína, já é bem mais recente, né? Vamos botar alguns números nessas 3 epidemias principais que a gente já passou pela humanidade, botar uns números ali da peste negra. Isso, Thiago. Como você explicou muito bem, historiador, a maior pandemia da história foi a pandemia da peste negra, também conhecida como peste bubônica, e essa pandemia matou em torno de 50 milhões de pessoas na Europa e Ásia naquela época, né, no século XIV, por volta de 1350. Já uma outra, na verdade, a segunda maior pandemia da história foi em 1918, causado pelo vírus influenza, né, o vírus da gripe H1N1. E essa pandemia matou aí em torno de entre 17 e 50 milhões de pessoas. Então, é muita gente, né? Quando a gente compara em termos de... Só fazer um comentário. Quando a gente compara em termos de proporção, essa realmente teve uma proporção gigantesca. A gente está falando de 17, 50 milhões de pessoas e até e afetou muito também o Brasil.
Foi um período que o Brasil também teve grandes interrupções de trabalho, interrupção de jogos de futebol, né? A gente às vezes fala de jogos de futebol, porque realmente foi uma realidade em todo o território nacional, várias interrupções. Então, é algo que a gente vive hoje em dia, né? Algo que a gente vive hoje em dia. Vamos falar um pouquinho também, importante, antes de a gente falar da terceira, a gente falou, essa foi a primeira pandemia do H1N1, vírus influenza. Isso. A segunda foi de 2009. E essa também é do vírus influenza, também é do H1N1? Agora, a pandemia atual é causada pelo vírus que foi nomeado esse ano pela Organização Mundial da Saúde como Covid-19. Covid-19. Ele tem alguma relação com o H1N1? Não, é um vírus, é outro vírus. É outro vírus. Diferente. Outro vírus. A comparação de gripe, é importante deixar isso claro. Vamos colocar uns números ali na segunda também, você falou da gripe suína. Isso. Em 2009, teve a segunda pandemia do influenza, causada pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe, né, H1N1. Mas aí, nessa segunda pandemia, Thiago, já tinha vacina. Então, a gente tem em torno de 18 mil mortes no mundo. Por que ela não causou um estrago tão grande quanto a pandemia de 1918? Porque em 1918, também, a pandemia foi causada pelo mesmo vírus, H1N1, e matou 50 milhões de pessoas no mundo. Em 2009, teve outra pandemia causada pelo mesmo vírus influenza H1N1, matou 18 mil. Ou seja, assim, foi uma pandemia relativamente pequena em 2009. Por quê? Porque tinha vacina, né? Já tinha vacina contra o H1N1, e aí se imunizou grande parte da população, enquanto os países do mundo se preparavam ali para enfrentar o problema imediato, né, que estava posto, a pandemia do influenza, eles, ao mesmo tempo, começaram a imunizar a população em massa. Sim. Muito bom. Interessante estar falando isso. Vamos falar um pouquinho, então, em termos de qual é o tratamento em relação à atual pandemia. A gente tem um cenário grave, né? Acho que é algo importante que fala que o vírus não discrimina ninguém. Mas vamos falar de tratamento. Existe vacina? Existe tratamento? Tiago, hoje, de acordo com a OMS e de acordo com o CDC americano, né, o Centers for Disease Control, não existe nenhuma vacina e nenhum tratamento eficaz específico para tratar a síndrome respiratória aguda grave causada pelo Covid-19, tá? Então, não existe nada ainda. O que a gente tem? Aí eu vou trazer um pouquinho aqui do que está em andamento, tá? Por favor. Na semana passada, começou no Instituto de Pesquisa Kaiser, nos Estados Unidos, em Seattle, o primeiro estudo clínico de uma vacina contra o Covid-19, tá? Então, é a primeira fase do primeiro estudo clínico contra o Covid-19. Os participantes receberão doses diferentes da vacina. E o que os pesquisadores vão fazer? Os pesquisadores vão avaliar a resposta do sistema imunológico destes participantes a diferentes doses da vacina. Tá. E aí, eles serão acompanhados por um período mínimo de 1 ano, até possivelmente a gente ter aí divulgado os primeiros resultados da vacina. Tá, então fala pra gente, Raquel, com esses dados, quando que a gente pode esperar uma vacina pronta? Tem alguma previsão? Então, tem uma previsão de, no mínimo, 15 meses, tá, Thiago? A vacina é demorada. É demorada por quê? Porque a gente precisa de uma vacina na população que seja segura, tá?
não pode ter um efeito adverso grave. Tem que ter o mínimo possível de efeito adverso, talvez uma dor de cabeça. Então, a gente precisa de uma vacina segura. E uma vacina segura, com o mínimo possível de efeito adverso, a gente precisa de tempo para avaliar a resposta do organismo à vacinação, né? Compreendido. Então, a gente está falando de um período de 1 ano até... Para ter os primeiros resultados, no mínimo uns 15 meses. No mínimo uns 15 meses. Isso num cenário positivo, né? Tá bom. Positivo, isso. Em termos de tratamento fora da vacina, existem outros tratamentos. No Brasil, aqui se falou muito da cloroquina, que era o remédio utilizado no tratamento da malária, né? Parece que tem o lopinavir, enfim. Vai falar um pouquinho dos tipos de tratamentos que temos hoje em dia. Eu sei que, enfim, vou deixar você falar sobre os possíveis tratamentos, os mais atualizados, gente. Isso, Thiago. Até o momento, existe um único estudo publicado, um estudo clínico randomizado, que foi publicado no New England Journal of Medicine, com dados da China, de tratamento contra o coronavírus. E aí, a droga avaliada foi o lopinavir, tá? Falando de hoje, este é o único tratamento específico contra o coronavírus que a gente já tem um resultado publicado em jornal científico. Entretanto, o resultado não é bom. Por quê? Neste estudo, com quase 200 pacientes na China, foram 199 pacientes na China que tiveram teste positivo, diagnóstico laboratorial de Covid-19. Então, quase 199 pacientes positivos. Eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu a droga, lopinavir, ritonavir, foram 2 drogas, e outro grupo recebeu o tratamento usual. E aí, após o período de avaliação, o resultado, não houve diferença de melhoria da condição clínica do paciente, tá? E não houve diferença nenhuma na taxa de mortalidade, ou seja, a droga não funcionou. Não foi efetiva. Tá. E sobre os outros, existem algum outro tratamento que a gente tem algum resultado, algo promissor? Então, agora eu vou te falar de outros tratamentos, porque, de acordo com a OMS, existem mais de 80 estudos clínicos em andamento no momento, em diversos países do mundo. Mais de 80 estudos clínicos de drogas para testar o efeito da droga contra o coronavírus, tá? E aí, a gente tem, por exemplo, eu vou dar exemplos de drogas que estão sendo atualmente testadas em diversas partes do mundo. Tem 2 drogas que são conhecidas por serem antimalária, no tratamento da malária, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina, tá? Cloroquina e hidroxicloroquina, né? Isso. Tem essas 2 drogas. Tem uma outra droga que ela é chamada Redensivir. Redensivir. O Redensivir, ele tem sido utilizado em vários estudos clínicos nos Estados Unidos, principalmente Europa e Japão. E resultados bem preliminares com Redensivir têm mostrado uma eficácia positiva, um efeito positivo no tratamento, melhoria de condição clínica dos pacientes. Mas isso ainda não está divulgado em nenhum estudo científico, informação de acordo com a OMS, tá? Outra droga, então a gente já falou aí da cloroquina, da hidroxicloroquina, o lopinavir, né, que não deu resultado, o Redensivir, que é a droga que tem dado resultado positivo, mas os testes ainda estão em fase inicial. Redensivir tem dado um pouco mais de resultado, sim.
Isso, e tem outras drogas, por exemplo, a azitromicina tem sido testada também como coadjuvante, embora ela seja um antibiótico, né? Ela tem sido usada como coadjuvante em outros tratamentos. E algumas outras drogas, mas o principal, as drogas principais, eu citei aí para você agora. Tá. E todas ainda têm publicações científicas comprovando ali a eficácia e tá. Exatamente. E tem uma outra droga, Thiago, que na verdade está sendo utilizada em alguns estudos clínicos nos Estados Unidos, que é o tratamento com plasma, com anticorpo contendo com plasma contendo anticorpo do paciente que já foi infectado pelo coronavírus e se recuperou. Ou seja, um paciente foi infectado pelo coronavírus, ele desenvolve ali um anticorpo contra o vírus, ele se recuperou. Nos Estados Unidos, tem alguns estudos clínicos, eles estão fazendo o seguinte: os médicos retiram o anticorpo desse paciente que se recuperou naturalmente da doença e utiliza este anticorpo em pacientes que estão em estado crítico com risco de morte. Então, eles estão fazendo isso. É de forma muito rápida, os médicos eles têm que pedir uma autorização para o FDA, né, que é o Food Drug Administration. A autorização é bem rápida, é dentro de 4 horas a FDA avalia e libera. E caso seja liberado, os médicos eles têm aí autorização para fazer isso, para fazer esse tratamento. Então, existe uma possibilidade ali também. Isso. E tem um outro estudo clínico que a OMS anunciou a semana passada, né, final de março de 2020, que é um estudo clínico com a Noruega e Espanha, para testar 2 novas drogas. Drogas novas mesmo, não que já têm sido utilizadas em outras doenças. Tá. Obrigado pelas informações. É bom a gente ter uma noção de como é que está a vacina e os possíveis tratamentos, né? E realmente a gente confirma que ainda estamos um pouco longe, né, de ter uma solução definitiva para esse caso. Portanto, a gente espera aí que a comunidade científica, mais do que nunca, venha e possa colaborar com a população mundial como um todo. Raquel, o que é importante a gente saber, falamos de vacina, falamos de tratamento, vamos falar de qual é a taxa. A gente pode falar um pouquinho de taxa de mortalidade, a gente pode falar de grupos que são mais vulneráveis. É importante a gente compreender qual que é o risco real e qual é o risco para quem, né? Quais são esses grupos que estão mais vulneráveis? Isso, Thiago. O que a gente começa falando primeiro? Tem a taxa de mortalidade, os grupos vulneráveis. Vamos lá, vamos começar então com a taxa de mortalidade, depois a gente pode desenvolver para os grupos que são mais vulneráveis. Tá bom. Então, a taxa de mortalidade, eu já expliquei, né, que é uma probabilidade, acho que já está bem claro para todo mundo, e tem uma disparidade muito significativa entre os países. Por exemplo, a Itália está com uma taxa de mortalidade super alta, de 12%, enquanto a Alemanha e a Coreia do Sul estão liderando o ranking mundial em termos de enfrentamento do coronavírus bem-sucedido, enfrentamento positivo, né, bem-sucedido, com uma taxa de mortalidade em torno de 1%. Então, ou seja, por que Itália, taxa de mortalidade 12%, a Holanda e a Espanha, que hoje estão com uma taxa de mortalidade em torno de 9%, aumentou, né, bastante em relação à semana passada, e a Alemanha está com uma taxa de 1%. Tem vários motivos que explicam essas disparidades, tá? Na taxa de mortalidade. Um dos motivos, Thiago, ele se dá pela testagem da população, tá? Por exemplo, a Alemanha e a Coreia do Sul
que estão liderando, né, com a menor taxa de mortalidade mundial, elas optaram por uma medida de saúde pública que é a testagem em massa da população. A Alemanha, por exemplo, está testando 160 mil pacientes por semana. E por que isso é importante? Porque quando a gente testa, a gente sabe aonde que a transmissão está ocorrendo. E a gente só consegue quebrar a cadeia de transmissão quando a gente sabe aonde que está ocorrendo. Então, a Alemanha testa em grande quantidade, massivamente a população, identifica os casos positivos, identifica os contatos com esses casos e afasta todo mundo, coloca todo mundo em quarentena. Nossa. E aí, eles conseguem quebrar a cadeia de transmissão. Muito mais efetivos ali em quebrando a cadeia de transmissão. Exatamente, eles identificam aonde que a transmissão está ocorrendo, identificam os contatos, colocam em quarentena e ali quebram a cadeia de transmissão. É uma medida... Qual é a desvantagem? É uma medida super cara. Super cara. Mas eles... 60 mil testes por semana na Alemanha, né? Parece que no Brasil a gente deve ter tido isso aí, talvez no período todo, número de 160 mil testes. Isso. E tem vários outros... Discrepância na taxa de mortalidade também? Tem vários outros fatores. Por exemplo, talvez o fator que seja mais evidente seja a diferença da faixa etária da população da Itália e da Alemanha. Por exemplo, a Itália é o segundo país atrás do Japão com a maior proporção de idosos. Né? E a gente sabe que os idosos têm um risco ali maior de adoecer e morrer pelo coronavírus. A idade média das pessoas diagnosticadas com Covid-19 na Itália é 66 anos. Já na Alemanha, 70% dos casos diagnosticados são jovens que têm entre 20 e 50 anos. Entre 20 e 50 anos, olha a diferença muito grande. Isso. Então, essa discrepância na faixa etária com certeza contribui, porque vamos falar daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar. Os idosos, eles têm um risco muito maior de morrer pelo coronavírus. Acima de 60 anos é risco aumentado. Acima de 70 anos é um risco maior ainda. E assim, progressivamente, quanto maior a idade, maior é o risco de morrer pelo coronavírus. Tá? Então, tem esse fator. Então, já falamos da testagem, já falamos da faixa etária, da idade, né, do envelhecimento populacional. Em termos de sistema de saúde também, tem diferenças. Posso dar alguns exemplos? Claro, por favor, sistemas de saúde desses países que têm taxas de mortalidade diferentes. Né? Isso, vamos falar um pouquinho, então, entre Itália, continuar explicando entre Itália e Alemanha. Na Alemanha, tem um número, a Alemanha, o sistema de saúde alemão, ele fornece em torno de 8 leitos para cada 1.000 habitantes, 8 leitos hospitalares. Ou seja, a Alemanha, na verdade, Alemanha e Coreia do Sul, com as menores taxas de mortalidade, esses países têm as maiores taxas de leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes do mundo. Tá? Coreia do Sul tem 12 leitos a cada 1.000 habitantes. Alemanha, 8 leitos a cada 1.000 habitantes. Itália, 3 leitos a cada 1.000 habitantes. O Brasil, vamos ver como é que está o Brasil, para a gente saber como é que a gente está preparado para enfrentar essa pandemia. O Brasil tem menos de 2 leitos a cada 1.000 habitantes. Então, é uma taxa muito baixa. O que isso significa, Thiago? Significa também que tem menos equipamentos hospitalares, por exemplo, menos ventiladores mecânicos, né, disponíveis. Então, não é só o leito hospitalar. O leito hospitalar é só um indicador.
mas a disponibilidade de equipamentos hospitalares também faz a diferença. E hoje, né, a gente sabe, na verdade, ontem ou anteontem, né, finalzinho de março, a OMS anunciou oficialmente a Alemanha em líder mundial de enfrentamento contra o Covid-19, com altas taxas de leito hospitalar, alta disponibilidade de ventilador mecânico, as menores taxas de mortalidade, e eles têm tanto material extra que agora eles vão receber pacientes graves da Itália, Holanda e França. Eles vão ajudar outros países aí no tratamento contra a síndrome respiratória aguda. Então, a Alemanha é um exemplo mundial. Esse exemplo alemão, essa liderança alemã, né? Raquel, a gente vê muito aqui no Brasil, a gente fazendo agora os hospitais de campanha, que são chamados, né? E, no caso, até agora no Rio de Janeiro, onde eu estou, estão mobilizando o complexo do Maracanã para fazer um hospital de campanha lá. E qual que é o efeito? O que a gente consegue fazer com um hospital de campanha? O objetivo é o quê? A gente consegue aumentar o número de leitos e ter esses respiradores para que a gente consiga atender a população, evitar um colapso do sistema de saúde, é isso? Isso, exatamente, Tiago. Como o ideal seria que os países já tivessem preparados para uma pandemia, né? Mas eles não estão, igual o Brasil oferece apenas 2 leitos a cada 1.000 habitantes, é um número muito baixo em termos comparativos a nível mundial. O objetivo agora, com esses hospitais de campanha, é justamente providenciar leito, providenciar ventiladores mecânicos para que os próximos pacientes sejam ali tratados, tenham condição de ser tratado. Porque a epidemia ela vai continuar crescendo. É muito provável que ela continue crescendo, caso medidas drásticas não sejam implementadas. A probabilidade, então, que ela continue crescendo. Raquel, vamos falar então um pouquinho, como a gente começou a mencionar, sobre grupos de risco. Você menciona muito como o grupo de risco é afetado diretamente pela idade, a partir de 60, 70, 80, aumenta drasticamente. Existem outros fatores de risco também, a gente tem visto muito pela televisão, pelas informações que a gente está recebendo aí das noticiários do mundo. Sim, Tiago. Além dos idosos, né, como eu já expliquei, existem outros grupos de risco. Por exemplo, as pessoas que têm comorbidades. O que é comorbidade? Comorbidade são doenças de base. Por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, problema cardíaco, câncer, problema renal, problemas pulmonares. Todas essas pessoas que têm alguma doença de base, ou várias, né? Tem gente que tem diabetes e hipertensão, essas pessoas têm um risco maior de adoecer e morrer pelo coronavírus, tá? Ou pela síndrome respiratória aguda que ele causa. E existe um outro grupo de risco que foi mostrado em estudos publicados também bem recentes, que são os homens. Principalmente estudos epidemiológicos com dados da China e da Itália mostram que os homens eles têm pelo menos um risco 2 vezes maior de morrer do que as mulheres. Nossa. Tá, obrigado pelas informações, Raquel. Raquel, eu acho que é importante a gente compreender, primeiramente, como é que esse vírus sobrevive. A gente está vendo uma altíssima taxa de contaminação, é realmente um grande alerta à população. A gente está muita gente fazendo quarentena, não saindo de casa de maneira nenhuma, ainda mais pessoas de altíssimo no grupo de risco, né? E fala pra gente, período de incubação do vírus, a gente não deixou muito claro qual é o período de incubação e até como é que esse vírus sobrevive fora do organismo, né? Isso, Thiago. O período de incubação do coronavírus, de acordo com, né, tudo que eu estou falando aqui, de acordo com os estudos mais recentes, ele está em torno de 5 dias.
Mas aí varia um pouquinho, assim. Por exemplo, o CDC americano fala de 2 a 14, né? O CDC da China também até 14 dias. Então, o que significa isso? Significa que, em média, leva 5 dias para apresentar, a pessoa foi infectada, leva 5 dias para apresentar os primeiros sintomas. Mas esse período pode variar aí de até 14 dias. Ou seja, fui infectada hoje, posso demorar até 14 dias para apresentar os primeiros sintomas. Por que isso é preocupante? Isso é preocupante principalmente porque a pessoa não tem nenhum sintoma, tem uma carga viral baixa, ainda porque o vírus está se multiplicando ali dentro dela e permanece contaminando outras pessoas, né? Sim. Você mencionou que 80% da contaminação acaba vindo desses pacientes pré-sintomáticos, usando o termo correto aqui, pré-sintomáticos, né? E com sintomas leves e moderados, né? Isso. Chega a ser 80% da contaminação. E como é que esse vírus sobrevive? Como é que esse vírus sobrevive? Quanto tempo ele fica fora ele pode ficar numa superfície? Como é que é? Então, Thiago, como é que ocorre a transmissão do vírus? Na verdade, a gente até poderia ter falado sobre isso um pouquinho antes, que é o básico. A transmissão do coronavírus, ela acontece pelas gotículas que saem da nossa boca, tá? Ou nariz. O vírus, ele tá nessas gotículas. Quando a gente fala, quando a gente tosse, o vírus, ele viaja um pouquinho e ele cai na superfície. Ele cai numa mesa, no chão, na pia. E aí, dessa gotícula, ele consegue sobreviver em torno de 3 horas, tá? Na gotícula. Fora de um organismo vivo, fora da gente. Agora, em outras superfícies, como por exemplo, se ele cai numa superfície de papelão, ele vive em torno de 24 horas, até 24 horas, um pouco menos. Se o vírus ele cai, se essa gotícula contendo o vírus cai numa superfície de aço ou plástico, ele pode durar aí até 3 dias. Até 3 dias ele sobrevive. Isso. Com risco de contaminação, correto? Correto. Por isso que é importante, por exemplo, receber um delivery com caixa de papelão, descarta a caixa de papelão, lava as mãos, superfícies de aço e plástico, desinfecção com água e sabão, tá? Que mata o vírus. Elimina bastante. Obrigado por informar isso para a gente. Vamos falar de consequências negativas do coronavírus, além das consequências de adoecimento e morte. Quais são essas consequências possíveis para o Brasil? Então, Thiago, tem inúmeras consequências negativas, né? Como você mesmo já mencionou muito bem, sem contar o adoecimento e morte. Tem inúmeras. Por exemplo, a gente sabe que o país está em quarentena, né? O Brasil está em quarentena, assim como vários outros lugares no mundo. E aí, a parcela mais pobre da população é que será mais afetada, entende? Na verdade, o mundo inteiro está sendo drasticamente afetado por essa pandemia. E vão ter várias consequências negativas, consequências econômicas. Mas falando assim, trazendo um pouquinho para a realidade do Brasil, quem vai sofrer mais é a parcela mais pobre da população. Que parcela é essa que eu estou falando? Estou falando de 50% dos brasileiros. De acordo com dados do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, eu dei uma olhada e hoje nós temos aproximadamente 100 milhões de brasileiros que sobrevivem com uma renda de até R$400 por mês. Ou seja, é uma renda muito baixa, é uma renda que, na verdade, não dá nem para a pessoa fazer um supermercado decente com frutas e verduras para ela desenvolver ali um bom sistema imunológico. E de quem que eu estou falando? Vulnerabilidade social e econômica, né? Que você tá falando. Isso, vulnerabilidade social, econômica, tudo interligado. E aí a gente fala das pessoas, dos ambulantes,
dos pedreiros, trabalhadores domésticos, né? A gente fala de pessoas que não têm renda, dos moradores de rua, as pessoas que estão desempregadas, que também não têm renda, que hoje no Brasil está em torno de 12 milhões de brasileiros. Então, a pandemia vai afetar essas pessoas de forma muito, muito negativa, né? Então, pode gerar aí fome, aumento da violência. Provavelmente, essas duas consequências aí já começaram no Brasil, né? Principalmente a fome e o aumento da violência, porque sem dinheiro, a gente sabe que a violência aumenta. Já tem, assim, milhares de estudos que mostram isso. É bem grave. E qual que é a recomendação da OMS? Como é que a gente pode lidar com isso? Eu sei que, por exemplo, Brasil e México têm programas bem-sucedidos, programas de transferência de recurso financeiro, né? Agora, dentro de uma medida de emergência, isso pode ser feito também? E como é que isso é feito? Isso, Thiago. Na verdade, é exatamente isso que a OMS recomenda, medidas de transferência de renda, tá? Do ponto de vista de saúde pública, a medida de transferência direta de renda, de dinheiro do governo diretamente para a conta bancária desses 100 milhões de brasileiros. Por quê? Por que isso é uma medida de saúde pública, Thiago? Porque a intenção é tirar as pessoas da fome. É fazer com que tirar as pessoas da fome mesmo, evitar com que as pessoas passem fome. E aí a gente evita uma série de outros problemas que são desencadeados pela fome. Desde problemas físicos, né? Desnutrição, várias doenças que estão interligadas, problemas mentais e problemas econômicos e sociais, como o aumento da violência. Então, é isso que a OMS recomenda. Sim, a gente vê transitando agora no Congresso, foi aprovado recentemente, né, o auxílio de R$600, né, para cada brasileiro com uma determinada renda, mães, né, que têm filhos também, parece que vai até 1.200, correto? Tem esses números adequados? Como é que essa transferência de renda para o Brasil? Tiago, eu não tenho esses números adequados, mas nos Estados Unidos, eu sei que o Senado americano aprovou, por unanimidade, né, um orçamento aí de 290 bilhões de dólares somente para essa transferência de renda para a parcela mais pobre da população. Eu sei que nos Estados Unidos, um adulto que se encaixa nos critérios vai receber em torno de $1.200 e cada criança $500. No Brasil, eu acho que está uma discussão ainda, eu acho que foi aprovado, mas ainda o recurso não foi liberado pelo governo federal. Mas, em termos de saúde pública, o ideal é que o governo federal libere a renda, né, para que seja transferida diretamente para a conta bancária dessa parcela da população mais pobre. Muito importante isso, sim. Então, vamos falar então um pouquinho de recomendações da OMS. A gente falou dessa recomendação de transferência de renda. Existem outras recomendações da OMS também para os países, né? Se puder deixar um pouquinho mais claro quais são elas? Sim, Thiago. Semana passada, na verdade, foi também final de março, que a Organização Mundial da Saúde, ela anunciou, né, 6 medidas, tá? 6 medidas, recomendações para os países, para serem implementadas pelos países. Quais medidas são essas? A primeira, importante, contratar mais profissionais de saúde, tá? Porque a gente vai precisar. Os países vão precisar, a curva está aumentando drasticamente. Segundo, providenciar novas instalações hospitalares ou
Outras instalações, se não tiver disponibilidade hospital, pode ser até num campo de futebol, mas que sejam instalações hospitalares novas e equipamento de proteção individual para todos os profissionais de saúde, desde a atenção básica, quem está ali na ponta, na unidade de saúde, atendendo ali os pacientes, até no nível terciário e quaternário da atenção, que são os hospitais. Tá? Então, todos os profissionais, eles precisam de equipamento de proteção individual, luva, a máscara, tá? Terceiro, ampliar a testagem. Ampliar a testagem. Quarto, rastrear, testar, né? Rastrear e testar todos os casos suspeitos, colocar essas pessoas em quarentena, caso for positivo, e na verdade, colocar em quarentena, e os contatos com esses casos, rastrear, testar e colocar em quarentena. Como eu já expliquei, por que isso? Por que a quarentena? Por que ampliar a testagem? Porque quando a gente amplia a testagem, a gente identifica o caso suspeito, coloca em quarentena, identifica os contatos do caso suspeito, coloca em quarentena e quebra a cadeia de transmissão. Então, é uma medida super bem sucedida. Quinta recomendação da OMS, a quarentena. A implementação de forma sistemática da quarentena. Porque com o distanciamento social, tá? Na verdade, no Brasil, eu vejo que as pessoas têm falado isolamento social. Na verdade, a OMS chama a atenção para esse termo também. Não é isolamento social. O mais adequado... Às vezes a gente se sente como isolado socialmente, mas vamos lá, qual que é o termo adequado? É distanciamento social, é distanciamento físico. Não é nem distanciamento social, é distanciamento físico. O que significa? Qual que é a recomendação mais sobre isso? Por que é distanciamento físico? A quarentena com distanciamento físico. Na verdade, as pessoas, elas têm que ficar distantes fisicamente umas das outras, né, para que não haja contaminação através da gotícula, mas não é isolamento social porque nós não estamos isolados, principalmente numa era de tecnologia. Então, na verdade, nós estamos todos conectados. A gente tem ali, está sempre conversando pelos aplicativos, estamos, de certa forma, socializando de forma virtual. Então, é por esse motivo que a OMS chama atenção para esse termo. Tá? E tem alguma... Qual que é a medida exata? Antes de a gente ir para a última, medida de distanciamento físico exato. Tem um número específico? É aproximadamente 1,5 metro. 1,5 metro. 1,5 metro. Porque quando a gente tosse, geralmente o vírus não alcança uma distância maior do que essa. Ou, né, espirra. E podemos ir para a última recomendação? A última recomendação da OMS. Já falei 5, agora vamos para a sexta. A sexta é de que os governos de cada país, né, façam com que essas outras medidas que eu expliquei sejam cumpridas. Então, a gente precisa aí de um governo liderando o país e que faça com que o próprio governo, o próprio Ministério da Saúde siga aí as recomendações da OMS. E aí, nesse sentido, Thiago, a gente tem que lembrar, e na verdade é o que a OMS orienta, é de que por mais que estas medidas sejam doloridas de serem implementadas, a quarentena, por exemplo, com uma série de implicações, né, negativas, é a implementação rigorosa e sistemática dessas medidas que vai ajudar a conter a pandemia, a fazer ali a curva estar subindo, achatar a curva e evitar um colapso do sistema de saúde e evitar com que uma crise ainda maior se instale, tá?
Então, hoje, por exemplo, a gente vê hospitais de São Paulo, né, Albert Einstein, o Hospital das Clínicas, afastaram mais de 100 pacientes, cada hospital. Na verdade, 100 profissionais de saúde, hoje, foram afastados. Então, a gente tem que... É exatamente o alerta da OMS. Porque eles estão com suspeitas ou entraram em contato com alguém que... Isso. E aí a gente está perdendo, na verdade, enquanto a gente tem que contratar mais profissionais de saúde, no Brasil a gente já está perdendo profissionais de saúde para o coronavírus. Ainda não teve morte entre profissionais de saúde no Brasil, mas esses profissionais eles já estão sendo afastados. Assim, eles ficam fora de ação enquanto a gente mais precisa. Né, exatamente. Por isso que, por mais que essas medidas sejam doloridas, elas precisam ser implementadas de forma sistemática, rápida também, tá? Porque a cada dia a doença avança, como ela é altamente contagiosa, então de forma rápida e sistemática, para a gente conseguir conter a epidemia e evitar realmente um colapso do sistema de saúde. Muito boas essas informações. Eu vou aproveitar que a gente tem algumas perguntas aqui que foram enviadas. Deixa eu ler algumas das perguntas para você, para que a gente possa aí tá respondendo pelo menos algumas delas. Não todas, pelo menos algumas delas. Tem perguntas boas aqui, super importantes. Eu tenho... Deixa eu dar uma revisada em qual seria mais importante nesse momento. Tem as perguntas e alguns, inclusive, alguns profissionais de saúde que enviaram perguntas para a gente. Isso, que legal. Foi bem bacana o engajamento do público, né? Bem bacana, como a gente recebeu várias perguntas aqui, pessoas realmente engajadas. Estamos abrindo aqui, vamos falar. Raquel, estamos escrevendo aqui. O que fazer em relação à higienização de frutas e verduras e produtos delivery? Ah, tá, Thiago. Essa é uma pergunta, acho que É fácil? Não, ela não é nem fácil nem difícil, mas é uma pergunta do dia a dia, né? Que as pessoas precisam saber mesmo. Em relação à higienização de frutas e verduras, tem uma recomendação principal da OMS de que é não lavar as frutas com água e sabão, porque o sabão ele é tóxico para a gente, tá? Então, às vezes a pessoa acha que vai matar o vírus ali, mas não é para lavar com água e sabão. O sabão é tóxico para a gente. A recomendação, eu achei um estudo sobre isso de uma universidade nos Estados Unidos, de que agora eu não me lembro o nome. Mas esse estudo, o professor, ele mostra no estudo que a melhor forma de higienizar frutas e verduras é lavar ou com limão ou com vinagre. Ou com limão ou com vinagre, né? Isso. Bacana. E aí, se tiver vinagre em casa, né, que eu não sei se todo mundo tem vinagre em casa, coloca uma bacia, meio copo para cada meio copo de vinagre, 2 copos de água. Coloca uma bacia. 2 copos de água. Isso, para meio copo de vinagre, 2 copos de água. E aí coloca numa bacia, deixa por 5 minutos. Deixar de molho por 5 minutos. Isso, deixa de molho por 5 minutos e depois enxágua com água da torneira normal. Tá. Isso. Obrigado, vou começar a fazer aqui em casa também, tá? Raquel, sobre possíveis cenários. Quais são os possíveis cenários se nada for feito para controlar a pandemia no Brasil? O que já estamos fazendo, então é um possível cenário. E também o cenário com distanciamento social e reforço. Você pode comentar sobre esses estudos que estão fazendo como possíveis cenários? Sim, Thiago. Tem um estudo, né, bem recente que foi divulgado pelo Imperial College of London. É um estudo de modelagem estatística e eles fizeram previsão, eles fizeram
previsões estatísticas, na verdade, com 5 cenários diferentes. O primeiro cenário é o que nada for feito. O que vai acontecer? Quantas pessoas serão infectadas, quantas pessoas irão morrer? Eu não lembro direito os outros cenários, mas em um dos cenários, por exemplo, tá, vou te dar exemplo. Em um dos cenários, eles avaliam o que vai acontecer se a medida de distanciamento social for adotada, com um reforço do distanciamento social de idosos. Eu acho que, se eu não me engano, esse é o 4º cenário. Tá? E eles fizeram essa modelagem estatística baseados em dados existentes da China, né, com as variáveis reais, idade, gênero, e aí eu não estou me lembrando os dados direito. Eu estou te ouvindo bem. Parou por alguns segundinhos, mas já voltou já. Ah, tá. Mas no pior cenário, por exemplo, se nada for feito, em torno de 80% dos brasileiros seriam infectados, ou seja, dá aproximadamente aí 190 milhões de brasileiros, com no mínimo mais de 1 milhão de mortes, tá? E aí eu vou falar desse outro cenário que eu acho que, se eu não me engano, é o cenário 4, que é o que eu estou lembrando agora, que é esse cenário, se for feito medidas de quarentena e reforço da quarentena dos idosos, que idoso é grupo de risco. E aí, se eu não me engano, em torno de aproximadamente 400 mil mortes. 400 mil mortes. É bem menor, é bem menor. Está saindo de mais de 1 milhão de mortes, um cenário onde o vírus corre livremente, para um cenário com distanciamento social e reforço do distanciamento de idosos, para cerca de 400 mil mortes. Tem uma redução aí de cerca de 60% das mortes, pelo menos. Isso. Na verdade, Thiago, para ser bem sincero, eu não estou lembrando o número exato agora, não. Não me preparei para essa pergunta. Mas não estou lembrando. Mas é uma redução bem drástica. Se as medidas forem feitas, tá? A previsão de número de infectados e número de mortes é muito menor mesmo. Então, nesse cenário aí, 4, a gente está falando de 400 mil mortes no Brasil. Acho que aproximadamente sim. Tem uma outra pergunta aqui também que está muito próxima a essa. A gente está falando que é do historiador também. Ele fala de que a impressão que ele tem é que em alguns países há um pico de contaminação e depois os casos caem. Mas é possível que seja uma falsa queda com um novo surto de contágio? Isso, ok. Eu entendi a pergunta dele. Tá falando aí de uma... Ele fala aí, parece que houve uma queda. É isso? Isso, parece que há um pico de Em alguns contaminação e países. depois os casos caem. Pode ser uma falsa queda e que a gente tem novo surto? Isso. Na verdade, até o momento ainda não existe queda, tá? A gente ainda está muito cedo para falar em queda da curva. Tá estabilizando. A China parou de diagnosticar casos, mas ainda tem o risco de novos casos vindos de imigrantes. Tem sim a possibilidade de novos surtos. Tem porque a gente ainda não tem não tem a vacina. Então, de repente, o país controla ali momentaneamente. Como é o caso da China, a infecção na China hoje está relativamente controlada. Relativamente controlada. A gente precisa ir
continuar monitorando, testando, quebrando a cadeia de transmissão, porque senão um único caso, como eu já expliquei, pode causar mais de 400 casos depois de 30 dias. E aí Um único pode... caso, depois de 30 dias, pode causar mais de 400 casos. Esse é como o vírus é altamente contagioso, é isso? Isso. Acho que eu não expliquei essa parte, né, no início. Fala um pouco da cadeia de transmissão, né? Como uma pessoa pode... você falou mais de cerca de 80% das contaminações vem de assintomáticos ou pré-sintomáticos, mas você não falou exatamente quais são os números de Isso. contaminação. Acho que eu não expliquei por que o vírus é tão contagioso em torno do coronavírus, a partir de um único caso, índice, né, que a gente chama como se fosse o caso original aí. Um caso índice contamina outros dois, que contamina outros dois, e após 30 dias, um único caso índice já vai ter dado origem a mais de 400 outros casos, que a gente chama de casos secundários. Nossa. Então, por isso que é importante, nesse momento, ainda muito controle para que não tenha ressurgência mesmo. Nossa, de um caso para 400. Vamos lá. Outra pergunta. Obrigado, Raquel. Outra pergunta aqui. Essa pandemia acarretou uma segmentação de óbitos vindo do coronavírus, né? E é possível que tenha outras pessoas sendo salvas pela disponibilidade de leitos de UTI, e qual seria o potencial dano ali de um efeito cascata? Vamos supor, pessoas com coronavírus estão vindo, estão ocupando os leitos, e pessoas com outras doenças, outras comorbidades que já são, digamos, normais, também precisam desses leitos. Então, a gente pode esperar um aumento aí de surto, um aumento de números de mortalidade no país por esse colapso, literalmente acarretando um colapso, né, do sistema de saúde? Pode, Thiago. Pode, e muito provável que isso aconteça caso mais unidades hospitalares sejam providenciadas, mais ventiladores mecânicos sejam providenciados, porque hoje a curva no Brasil ela está aumentando muito, o país está em quarentena, mas somente os casos graves, somente os casos mais graves estão sendo testados, ou seja, a gente não está conseguindo quebrar a cadeia de transmissão do vírus com a testagem, né? A nossa estratégia aí no Brasil principalmente está sendo baseada na quarentena e não na testagem. Então, a tendência é aumentar. A curva continua aumentando, assim, caso as medidas não sejam rigorosas, caso a testagem não aumente. E aí, sim, vai faltar, pode faltar leito, pode faltar ventilador mecânico e outras pessoas com doenças de base, câncer, outros problemas de saúde, podem sim ficar sem lugar para tratar, sem leitos hospitalares mesmo. Então, a gente tem aí grande possibilidade de uma tragédia, né? Cheguei a ver na Itália, se comentou muito sobre os médicos, né, tendo que tomar decisões de quem atender, né? A gente pode vir a ter isso dentro do Brasil? Você tem essa projeção? Isso, tem sim, porque pode realmente faltar leito, faltar equipamento hospitalar para todo mundo. E é verdade, na Itália, os médicos, eles estão vivendo, assim, uma tragédia profunda e uma tragédia ética também, um conflito ético muito grande, porque eles estão literalmente tendo que escolher quais os pacientes vão morrer, né? E são centenas de pacientes todos os dias. Então, isso tem uma questão ética séria por trás disso, e alguns médicos italianos, eles relataram, né, documentaram esse dilema ético em alguns relatos no New England Journal of Medicine,
e com conversas com a OMS também. Como que isso está sendo tão difícil, né, na realidade deles ali. Muito difícil esse dilema ético. Ontem eu vi que o secretário-geral da ONU declarou que essa é a nossa maior dificuldade, a nossa maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente realmente enfrenta uma pandemia grave e, enfim, vamos imaginar quais são as lições que a gente pode ter com todas essas questões que estamos enfrentando. Existem lições, sempre tem lições, né? Em tudo que acontece. Quais seriam as lições que você tem visto, Raquel? Tiago, falando um pouco da perspectiva da saúde pública, cada país tem pelo menos duas lições, né, duas responsabilidades com essa pandemia. A primeira responsabilidade é enfrentar o problema que está instalado, né, e fazer tudo possível, seguir aí as recomendações da OMS, contratar mais profissionais, equipamento de proteção individual para todo mundo, aumentar a testagem, rastrear, identificar os casos, colocar em quarentena para quebrar a cadeia de transmissão, né? Ou seja, tem aí a primeira responsabilidade, que é responder à crise que está instalada. Tem uma crise instalada, então cada país tem que responder a isso. E a outra responsabilidade é se preparar para que quando uma próxima crise aconteça, os países já estejam bem melhores preparados e aí a população não morra por causa disso. Tá? Então, nesse sentido, falando aí do Brasil, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele precisa ser muito fortalecido. Fortalecido em todos os sentidos, desde a atenção básica, né, que é capaz de cobrir até 80%, em torno de 80% dos atendimentos, até a atenção hospitalar. E a gente, como eu já disse na nossa conversa, o Brasil está com um número muito aquém, por exemplo, de leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes, número de ventiladores a cada 1.000 habitantes, equipamento de proteção individual. Os países, eles precisam fortalecer o sistema de saúde e estarem, de fato, preparados para enfrentar a próxima pandemia, porque a próxima pandemia vai acontecer, tá? Então, os países precisam de um investimento maior em saúde pública, porque é a saúde pública que consegue frear a epidemia. O Brasil, sem o SUS, a população já estaria dizimada. Nesse caso aí do Brasil, fortalecimento do SUS, né? Passo pelo fortalecimento desse sistema de saúde pública do país. Sim. Raquel, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, tá entregando todo esse conteúdo, todas essas informações de acordo com um viés científico, informações super novas, informações de hoje, muitas foram da última semana e de hoje, inclusive, dia 2 de abril, que a gente está gravando hoje. Então, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar fornecendo as informações e realmente colaborando para que a gente possa, todos juntos, né, estarem seguindo as recomendações e realmente estar combatendo essa pandemia. Tá? Tiago, muito obrigado. Eu quem agradeço. Acho que excelente iniciativa da sua parte, de a gente ter essa conversa, né, entregar informação aí de qualidade mesmo para as pessoas. E é isso, a gente espera que todo mundo faça a sua parte. Nesse momento é muito importante. Vamos pensar sempre que a saúde está em primeiro lugar. Eu acho que quase todo mundo deve concordar que saúde vem em primeiro lugar e as outras coisas vêm depois, né? Então, vamos cada um fazer a nossa parte para que essa epidemia seja contida e logo tudo isso, toda essa situação será estabilizada. Okay. Muito obrigado. Obrigado, Raquel. A gente agradece muito as informações. A gente vai colocar essa gravação para as pessoas, vai estar disponível para todos de maneira gratuita. Vou estar colocando também suas informações lá. Obrigado, Raquel. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.